Há uma cena no Som ao Redor, que é o primeiro filme de Kleber Mendonça Filho, que é uma cena que pode passar despercebida, assim, porque ela é bem pequena, mas de repente um dos personagens daquela rua do Setúbal, que é a rua onde o filme se passa, em que ele está atravessando a rua e de repente ele para contemplativo e num corte seco a câmera revela esse olhar que olha para uma rua do passado, para o que provavelmente aquela rua foi enquanto imagem na memória desse personagem. A partir dessa cena que eu queria fazer uma ponte para o mais novo filme do Kleber, que é o Retrato Fantasmas. Então, se a gente pega esse recorte do Som ao Redor, já dá para perceber o quanto que ele está interessado, o quanto que o Kleber está interessado em observar e retratar o passado. Não só o passado, mas a transformação, retratar a mudança, retratar a movimentação. E depois que eu saí do Retrato Fantasma, dos Retratos Fantasma, que é o último filme dele, eu fiquei pensando muita coisa. Primeiro porque ele faz um filme que é uma espécie de revisão da própria obra. A primeira parte do filme, inclusive, é muito pessoal, então o filme tem esse eu em primeira pessoa, desde a narração do diretor até a própria história dele, porque parte do filme é um pouco sobre a família dele. Ele fala sobre a mãe, que foi historiadora e que teve... O filme, na verdade, é uma grande homenagem à mãe dele também, sabe? Porque o filme funciona também como uma espécie de... É um ensaio historiográfico, talvez, porque o que ele faz no filme... A partir de uma diversidade de conteúdos, uma quantidade de materiais diversos. É um filme de montagem, então ele monta ali tanto com os filmes dele, com imagens antigas, como ele utiliza fotografias, todo um arquivo sobre aquele lugar, sobre aquele centro dali. Outros filmes, inclusive de outros cineastas, que eu amei ver aquelas cenas que ele coloca lá. Ele faz um filme, um panorama assim, de imagens, para debater essa transformação da cidade. Ele sai da rua, ele sai do eu, ele sai um pouco da casa dele, que é a primeira parte do filme, da mãe dele e tal, para daí recortar o que o filme vai realmente, digamos assim, se construir, que é essa observação em torno da cidade, da transformação desse lugar. Eu acho que o filme, na verdade, está elevando esse lugar da história, assim. Eu acho que inclusive que por isso que esse filme ficou na minha cabeça reverberando depois que eu saí. Os dias foram passando e comecei a pensar nesse filme muito a partir disso. Justamente por ter um interesse grande em história e cinema, entender esse filme como uma peça, uma fonte muito interessante, crítica da cidade, né? É óbvio que ele vai fazer isso de uma maneira muito autoral, estilística, que eu acho que quem conhece o cinema do Kleber já sabe. Que ele tem um estilo, um olhar, um modo de filmar que, mesmo num filme como esse, que é um documentário, diferente dos demais, que são ficções, o Som ao Redor, o Bacurau e... enfim, vou pescar, não tem jeito. Aquários, meu Deus, Aquários. Então são filmes ficcionais que elaboraram sempre em torno... Aliás, o Som ao Redor e o Aquários, digamos que faz uma trilogia com esse Retratos Fantasmas, justamente por serem filmes que observam a cidade, observam a transformação da cidade. O centro de Recife, assim como a maioria dos centros das cidades, como aqui em Salvador também, os centros se transformam, muitas vezes entram em fase de uma decadência. Ele analisa essa decadência, mas eu fico pensando muito sobre que olhar é esse que observa o passado com essa nostalgia primaveril, assim, com um certo encantamento daquilo que não é mais, daquilo que já foi. E óbvio que a gente pode fazer aí uma discussão muito longa sobre como o cinema tem essa capacidade que é fantasmagórica mesmo, sabe? De restituir pessoas que já se foram. Acho que é um filme que fala muito sobre isso, assim, né? Sobre adensar em personagens que já não estão mais ali e que ao mesmo tempo eram pilares para o que o filme quer elaborar, que é sobre os cinemas, né? Sobre o cinema, tanto do ponto de vista macro, porque ele faz um filme sobre o cinema, a coisa grande do cinema, mas ele também escava e busca e filmou pessoas que eram os projecionistas, as pessoas que trocam os letreiros.
ele faz toda uma análise desse universo menor, dessa coisa enorme que é o cinema, sabe? Então acho que o grande mérito do filme, assim, que eu mais gostei foi justamente ao fazer uma coisa assim de si, em primeira pessoa, ele faz uma ponte com essas pessoas que já se foram, com esses fantasmas, com a mãe, com o cara que ele conheceu no cinema, que era projecionista dos cinemas antigos do Recife. Pontes essas, né, que estão ali no centro de Recife, interligando aquela geografia. É uma grande homenagem ao cinema, assim, sabe? É um filme que... e é uma grande homenagem também à figura do próprio autor, do cineasta. Aquele que vê, aquele que consegue justamente observar aquilo que os demais, na correria do dia a dia, da pressa, não conseguem observar. Então o cinema, ele é esse lugar em que retrata-se, observa-se. Então, mas eu gosto muito, tenho um problema com filmes do Kleber, adoro questionar Bacurau e já tive debates muito grandes sobre Bacurau, que eu acho que é um filme que eu posso até pensar melhor depois para falar aqui, mas agora a questão é, Retratos Fantasmas, ele, ao retratar a cidade, a transformação da cidade, ele defende ou elogia uma nostalgia de um tempo que já não é mais. Então ele faz um questionamento ao modo como as cidades estão se organizando. É tudo isso, né? Mas enfim, é um filme que faz a gente atravessar esse espectro que o cinema consegue revelar. Os fantasmas que nos cercam, as cidades que não conseguem dar conta desses pequenos personagens que estão naquele lugar ali, que são, enfim, a alma da cidade, na verdade, né? E é muito massa como ele termina o filme também, sabe? Ele termina o filme com uma brincadeira justamente nessa intervenção de olhar o cineasta, olha como o cineasta vê. Isso também pode ser uma parada um pouco egóica, assim, da parte dele. O filme tem umas coisas, uns autoelogios também, né? Que ele fala lá, olha, eu filmando Super 8, que loucura, né? Que menino louco, inconsequente, a minha juventude cineasta e tal. Mas é um filme de invenção de passado, é um filme de reinvenção de memória. E